Chega mais, chega junto! Eu sou o Crisper, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal! E no vídeo de hoje eu vou falar pra você como se faz pra poder andar em Nova York. Você já parou pra pensar como é que uma cidade daquele tamanho consegue funcionar? Se um trem para, acabou. Não tem como, é trânsito na certa. Já tem trânsito normalmente. Agora imagina se as coisas que acontecem lá não estivessem funcionando. Bom, a dica daqui vai ser pra você que tem curiosidade de saber como é que é Nova York. Pra você que quer ir visitar Nova York e quer conhecer um pouco mais, e para você não se perder por lá. A maneira mais comum de se andar em Nova York é literalmente os metrôs. Mas antes de falar sobre o metrô, eu tenho algumas dicas para você de outras coisas que você pode estar fazendo para poder se locomover em Nova York, não ficar perdido, e também para você entender um pouco, porque às vezes você vê num filme lá e você fala assim, meu Deus, mas como é que isso funciona? A primeira dica que eu dou pra você em Nova York é ande. É sério que a primeira dica que você tá dando é pra andar? Sim, a primeira dica que eu dou é ande. Ande por quê? Nova York é uma cidade imensa. E é uma cidade onde você encontra de tudo. Eu, por exemplo, toda vez que vou pra Nova York, eu gosto muito de andar. Por quê? Nos Estados Unidos inteiro, você pode ir de cabo a rabo. O único lugar que você consegue andar pela cidade e ter essa variedade de coisas é Nova York. Nova York, pra mim, eu sinto como se fosse uma São Paulo, sabe? Onde você consegue andar e tudo é perto. Já no resto dos Estados Unidos, você precisa de carro. Todo lugar que você vai é carro. Carro, carro, carro. O único lugar que eu acho que você vai andar também é na Disney. Ou dentro do Walmart, porque o Walmart é quase uma cidade. Mas só. Agora, Nova York, você encontra de tudo. Uma variedade diferente de comida, de costumes, de cultura. Nova York é enorme. É literalmente isso. Então, cada vez que você anda, você vai encontrar uma coisa diferente. Às vezes você vai passar por uma lojinha e você vai falar, nossa, mas existe essa lojinha? Eu mesmo me deparei com uma lojinha que arruma máquinas de costura. Eu fiquei tipo, mas aqui nos Estados Unidos ninguém arruma uma máquina de costura. Todo mundo descarta ela e compra outra. Tipo, não tem essa de vamos arrumar uma televisão que fez tal coisa. Não, é muito raro você encontrar lojas assim. Então foi muito legal ver uma loja desse jeito. Até porque, às vezes, pra você arrumar sai mais caro. E agora eu vou te dar uma dica pra você andar pela cidade e não se perder, mesmo se você não estiver usando o GPS. Vamos supor que você quer ir lá pra Times Square. Se você quiser ir pra Times Square, pensa só no seguinte. Manhattan é literalmente quadradinhos. Cada quadradinho você vai fazer assim. Lógico, algumas partes lá pra downtown, assim, lá pra baixo, né? Que é a parte baixa de Manhattan, indo pro Brooklyn. Aquela região é um pouquinho confusa na questão dos números. Mas por volta ali da Times Square, Broadway, esses outros lugares, você consegue usar essa dica de números fácil. Eu usava ela sempre para poder ir pro meu hotel. Simples, todas as ruas que são assim na vertical, elas não são ruas, elas são avenidas. E todas elas vão do 1 ao 12. Entendeu? Todos os risquinhos vai do 1 ao 12. Pronto. Agora, todos que estão na horizontal, eles vão variar os números, começando lá de baixo e indo pra cima. Então, por exemplo, se você vai na Times Square, ela vai ser a 42 até a 47. Isso olhando na horizontal. E as ruas que vão pegar ela intercalar, vai ser por volta das 5 e das 7. Então você já tem uma noção por ali. Esse negócio de olhar pros números é sensacional. O exemplo era quando eu ia pro meu hotel, que eu estava falando. Eu descia para o meu hotel e meu hotel era na 36. Então eu descia até a 36 e depois eu ia para o leste, né? No caso, East aqui. Então eu tinha uma noção básica assim, que era muito mais simples do que eu pegar meu GPS, às vezes, e ficar olhando e tal. Até dava pra fazer um zigue-zaguezinho, dependendo quando eu olhava nas plaquinhas na... A segunda dica é Uber, Lyft, táxi. Todos eles você tem e assim, lotado de carro. Só que às vezes, dependendo do lugar que você vai, vale mais a pena você ir andando. Ou até mesmo pegar o metrô. Porque de carro vai dar mais tempo. Teve lugar que eu já olhei no GPS e eu estava a 11 minutos andando e eu ia pegar 25 minutos se fosse com um carro, com um Uber, Lyft, alguma coisa. Então, toma cuidado na hora de pegar eles por essa questão. O Lyft e o Uber lá, eles até que são baratos, porém, eles aumentam o preço caso tenha muito trânsito. E Nova York é lotado de trânsito, então toma cuidado com isso. Mas também pode ser usado. Agora vem uma coisa super legal. Bicicleta ou patinete. Em Nova York existem algumas estações de bicicleta. Você pode alugar elas, indo lá,
colocando o seu celular. Existe um aplicativo para isso. Então cada aplicativo vai ser diferente, porque são várias marcas diferentes. Existe até um negócio de bicicleta que é da Uber, outro que é do Lyft, então pode ser usado eles também. Pode ser usado seu aplicativo já que você usa para pegar um carro normal também para pegar uma bicicleta. E é bem bacana porque a maioria delas são elétricas. Então você aproveita a cidade, né, que seria o bom de você andar para conhecer, e você aproveita a comodidade de um carro que você vai sentadinho lá de boa. Se for elétrico, melhor ainda. Agora quem preferir pode também pedalar. Tem várias coisas que você pode estar fazendo. E isso é uma das formas que você pode estar viajando e curtindo lá. É simplesmente sensacional o sistema. Chega lá, bota a bicicleta de volta, partiu. A bicicleta pode ser deixada em qualquer lugar, porém você não pode esquecer de acionar no seu aplicativo. Porque a partir do seu aplicativo eles vão ver onde você deixou a bicicleta para poder recolher e voltar para o lugar certo. Tem também isso com patinete, que você pode pegar um patinete e ir. Quando tá frio, esquece. Tem até uns negocinhos que o pessoal usa assim na frente pra poder proteger a mão. Porque imagina, o vento vem direto na mão, assim, fora do rosto e tudo mais. Até porque Nova York, né, são várias ruas assim. E os prédios vão puxando o vento bem assim na sua cara, até te congelar. Então, agora você já sabe que você consegue andar de um lugar pro outro, sabe que você também pode usar o que você usaria no seu dia a dia, de um Uber, um Lyft, e sabe também que você poderia alugar uma bicicleta e andar por ali, patinete e tal. Mas e agora, e o metrô? Você também sabe dessa. Mas você já percebeu o quão louco é o metrô? Você dá uma olhada nesse mapa aqui e você fala, meu Deus, eu não consigo entender nada. O que tá acontecendo aqui? Bom, é bem simples, parece complicado, mas não é. Primeira coisa, você precisa garantir que você tem um Metrocard. O Metrocard é uma das melhores maneiras de você se locomover junto aos Subways. Subway? Que isso? É coisa de comer? Aquele lanche que eles fazem? Não. Subway é como são chamados os metrôs. Eu acho que o nome Subway veio pelo fato de parecer um trem, o lanche, de tão grande. Mineiros vão me entender agora falando trem. Mas esse é o trem literalmente. Para quem está visitando, a melhor opção seria dos 7 dias, mas eles têm outras opções também lá que você pode encontrar na máquina. Eu prefiro dos 7 dias, porque na maioria das vezes eu creio que eu não fico mais do que 7 dias. Não fico mais tempo que isso. Mas você pode garantir ele, ou você pode pegar o de 30 dias também, compensaria, você vai ficar mais dias. De qualquer forma, o metrô agora ele tá fazendo uma nova versão, onde é só você aproximar. Você pode aproximar seu Apple Watch junto com o seu cartão, você pode aproximar o seu celular para poder pagar. E o que acontece? Eles vão cobrando você até chegar em $34. Se dentro de 7 dias você chegou nos $34, sei lá, em 3 dias, de tanto que você usou o metrô, e depois você continua usando, eles não vão te cobrar durante esses 7 dias. Terminou esses 7 dias, eles voltam a te cobrar. Então, basicamente é a mesma coisa que isso, a única diferença é que você não vai ter que ficar tirando isso aqui da bolsa ou da carteira toda hora e passando lá. Você pode passar simplesmente com o seu celular, seu Apple Watch ou qualquer coisa que for de aproximação. E uma dica pra você achar a entrada do metrô, né? Porque é uma coisa bem aleatória, é uma coisa tipo, você tá andando assim e puf, do nada, metrô. Então, pra você encontrar, é só você olhar esses postes que parecem uma pokebola. Esses postes simbolizam que ali tem um Subway. Às vezes tá escrito Subway gigante, às vezes não tem nada. Às vezes é só essa bolinha mesmo. A dica que eu dou pra você antes de entrar, né? Na hora que você entrou, achei a entrada, é essa daqui. Olhe 3 informações que você precisa ter na cabeça. 1 é Uptown, 2 é Downtown, ou 3 não tem nada escrito, Uptown ou Downtown. Por quê? Uptown é que você vai pra cima, Downtown é que você vai pra baixo. Se por um acaso, às vezes tá escrito tipo Brooklyn também, mas isso é lá mais na parte de baixo, que é meio bagunçadinho assim, mas lá é menos bagunça do que pra cima, na Times Square, que né, Times Square lá é muita informação ao mesmo tempo. Já ali embaixo você consegue ter, né, uma guia melhor com as informações que você encontra por lá. O que acontece é, Uptown, você tá indo pra cima, Downtown, você tá indo pra baixo. Se não tiver nenhum desses aí, olha, não teve nenhuma informação? Isso significa que esse terminal que você está entrando, você não tem problema e não vai precisar sair de lá. Por que precisar sair de lá? Como assim? Significa que você tem tanto para Uptown quanto para Downtown. Então lá dentro você vai ter as informações de que lado você pega Uptown e que lado você pega Downtown. Por quê? Se você pegar uma estação menor, aí você entrou lá e você viu, você era para ir para Uptown, você está indo para Downtown naquela ali, você vai ter que sair, pagar de novo no outro lado e aí entrar. E às vezes, vamos supor, se você errou, isso já aconteceu comigo, de eu entrar, pegar o errado, e aí eu tinha passado meu cartão, saí, fui do outro lado da rua e na hora que eu fui passar meu cartão ele não funcionou. Por que ele não funciona? Porque ele segura pra que você não esteja passando pra mais de uma pessoa, tipo, bilhete único. Só pode você usar. Então tenha certeza que você está entrando no lado certo para você não cometer essa gafe igual eu faço direto. Outra dica que eu te dou também é,
Use o Google Maps, porém, baixe outro aplicativo para você ter alguma coisa baseada só no Subway, alguma coisa que seja literalmente para você pegar o metrô. Por quê? O Google Maps ele acaba não sendo muito específico no horário certo, essas coisas, ele não sabe algumas coisas que acontecem. Por exemplo, existe metrô à noite? Existe, só que ele para de funcionar alguns e outros continuam trabalhando. Só que o Google não te informa isso. Então ele vai falar pra você pegar, pega o quê? Sentido uptown. Só que, tipo, tá, e aí? Mas é só isso, ele não vai falar mais nada. Então baixa um aplicativo para você não ter esse tipo de erro, esse tipo de problema. Eu indicaria para você o New York MTA, que é da própria empresa que cuida, ou então eu indicaria o New York Subway, que é um dos que eu gosto de usar. Ele não mostra o horário que tá chegando o trem nem nada do tipo, mas eu gosto muito dele pelo fato de que ele tem toda a linha que o trem vai fazer. Agora mais uma dica. Se você não conhece o metrô de Nova York, não use o Expresso. Se você vê Expresso lá, não vai. Por quê? O Expresso tem menos parada. O Expresso é tipo assim, você tá na Times Square, ele vai descer até lá embaixo em downtown e vai te deixar lá e depois vai pro Brooklyn. É um exemplo, tá? Do que seria o Expresso. Agora, o outro, que não é Expresso, que é o normal, você vai ter várias paradas, então é bem melhor, principalmente pra uma pessoa como eu, assim, que me perco lá fácil, é melhor, porque se eu consigo descer, e se eu descer, não desci nessa parada, eu tenho mais uma. Se não, vou lá onde Judas perdeu as botas, já é mais fácil ir picotando, parando mesmo e descer ali. Outra coisa, parece bobo, mas fique longe da faixa amarela. Existe uma faixa amarela lá, não é à toa, ela é para segurança, então tome cuidado. Não fique em cima dela, perto na hora que o trem tá vindo ou alguma coisa do tipo. Na hora que o trem parou, você vai e consegue subir nela para poder entrar no trem. E também espera quem tá saindo sair primeiro, tá? Antes de você entrar. Não vá entrando enquanto as pessoas estão saindo. Não saiu, você entra. A prioridade é de quem tá saindo. Outra dica que eu dou também é não pule a catraca. Às vezes você vai ver alguma pessoa de Nova York pulando a catraca, não faça isso. Você, caso a sua criança seja pequena, ela tem todo o direito de passar por baixo, ela não precisa pagar. Mas, por favor, não pula não passa por baixo, não faz nada disso. É errado. Às vezes você pode fazer e conseguir de boa, né? Ninguém viu, você vai. Só que uma hora você pode dar de cara com um policial e isso dá cadeia. Eu achei que não dava, mas aí eu, antes de fazer esse vídeo, eu tava olhando e realmente dá cadeia. O fato de você pular a catraca. Outra coisa que eu digo é, o metrô, ele é seguro. O metrô é bem de boa. Só que, tome cuidado. Como qualquer outro lugar, as pessoas podem tentar te furtar e, caso você veja alguma coisa desse tipo, sai de perto, né? Você tá vendo que tá meio, com um problema, sai de perto. E outra coisa também é, tenta não ficar fazendo contato visual com as pessoas. Eu não sei porquê, mas eu vi uns americanos falando sobre isso e aí eu falei, bom, melhor evitar, né? Melhor dar essa dica também. Tem um amigo meu que mora lá, ele falou isso. Ele falou, tipo, cuidado, não fica com essa coisa parecendo que você tá olhando pra pessoa. Isso aqui parece bobo, mas também não é. Vai com uma roupa pra Nova York que você possa colocar por cima de tudo, que vai te esquentar. E quando você for descer pro metrô, você consegue tirar ela fácil. Por quê? Lá dentro é muito quente, enquanto lá fora é muito frio. Fora que no calor, lá fora é muito quente, lá dentro é mais quente ainda. Então você fica com uma roupa que você vai conseguir fazer isso bem mais simples. Esse vídeo foi literalmente para poder trazer umas dicas de algumas coisas que eu acho que a gente acaba fazendo errado, porque eu faço essa gafe vira e mexe quando eu tô em Nova York. Então, eu acho que é um erro que a gente pode evitar, então vamos evitar. Algumas dessas coisas aqui. Eu espero que algumas delas possam ter te ajudado, algumas delas possam ter esclarecido alguma dúvida. Se você tiver alguma dúvida também, coloca aqui embaixo, se eu souber responder, eu vou responder. Se quiser também, eu posso fazer um outro vídeo depois mais pra frente, explicando um pouco melhor só como cada um deles funciona. Por exemplo, o metrô a gente pode ir lá, eu posso mostrar bem mais detalhado, até porque tem muita coisa assim que eu não consegui parar e ir lá, tipo, o terminal central, essas coisas. Então tem muita coisa, porque é literalmente um labirinto. Então se você quiser curtir essa dica, coloca aqui nos comentários. Coloca aí também algumas outras coisas que você tiver dúvida, sei lá, que eu puder esclarecer. Eu venho aqui e tento esclarecer. Ficou alguma confusão também, coloca nos comentários que depois eu respondo lá. Eu sou meio de juntar as coisas, tudo, eu vou misturando uma conversa na outra. Na hora que eu vejo, a conversa já tomou outro rumo. Mas isso é normal. As pessoas hoje em dia chamam isso e culpam o TDAH. Eu acho que deve ser isso. O que eu ia falar mesmo? Lembrei. Não se esquece de se inscrever no canal se não ainda não é inscrito, deixar seu likezão e não se esqueça do principal. Enjoy your life. Valeu, falou e fui!